Caríssimos irmãos, nós vamos ler nesse domingo Lucas 11, de 1 a 13, que trata da oração de Jesus. É bom lembrar que Jesus foi uma pessoa de profunda oração. Principalmente no Evangelho de Lucas, nós tomamos consciência dessa experiência que o Senhor faz. Toda a sua vida foi uma oração permanente. E Jesus, ele rezava principalmente quando tinha que tomar algumas decisões. E às vezes passava até a noite em oração. Por isso que no Evangelho de Lucas, os discípulos se aproximam dele e fazem esse pedido: Senhor, ensina-nos a orar. A oração de Jesus é uma oração simples, sem muito falatórios, né? No segredo do coração, assim que ele nos ensinava a rezar. Nós devemos nos apresentar ao Senhor totalmente despojados, né? O catecismo da Igreja Católica lembra o que já diziam os santos padres. Eu vou ler para vocês. A oração do Senhor é realmente o resumo de todo o Evangelho. A mais perfeita das orações está no centro das Escrituras. Vocês sabem, irmãos, que nós temos duas versões do Pai Nosso. Uma em Mateus e uma em Lucas. Mas o conteúdo se aproxima dessas duas tradições, né? A tradição litúrgica da Igreja conservou o texto de São Mateus, nos diz o Catecismo. Nós recebemos das mãos do Senhor esse presente, que se tornou a oração da Igreja. A oração do Pai Nosso está presente na nossa liturgia, nas celebrações de modo particular. É a oração da Igreja, né? O Pai Nosso tem um corpo. Primeiro, a oração nos coloca na presença de Deus para adorá-lo e bendizê-lo. E após essa experiência, então, vêm os pedidos. 3 petições estão diretamente voltadas para Deus: nome, reino e vontade. E a segunda parte trata das nossas necessidades: o pão, o perdão, a luta contra as tentações e o maligno. Olha só, irmãos, que ensinamento importante. Jesus nos ensinou a chamar a Deus de Pai. Abá, em aramaico, é pai, papaizinho. É o modo como a criança ela aprendia a chamar o seu pai, com toda a confiança. É assim que Jesus nos ensina a nos direcionar a Deus, com toda a nossa confiança, como uma criança, né? Assim diz o Catecismo: podemos invocar a Deus como Pai, porque Ele nos foi revelado por seu Filho, feito homem, e porque seu Espírito nos leva a conhecê-lo. Nós somos filhos do Pai querido em Jesus. Quando nós rezamos, quantas vezes nós já recitamos o Pai Nosso, né? Quando nós rezamos essa oração, nós tomamos consciência de que nós somos filhos do mesmo Pai. E vivemos entre nós, ou devemos viver essa fraternidade, né? Pai nosso que estais no céu. O céu significa essa maneira de ser. Não é o afastamento de Deus, mas é a majestade de Deus, a sua onipotência, a sua transcendência, a sua grandeza. O céu também é a nossa casa, é a pátria onde nós nos dirigimos. Depois de nos colocarmos, então, na presença de Deus, nosso Pai, para adorá-lo, né, para bendizê-lo, amá-lo, aí nós vamos tomar consciência dos pedidos, fazer brotar de nosso coração esses pedidos. Como eu já falei, 3 ligados ao Pai: o nome, reino e vontade, né? E depois os demais voltados para a nossa necessidade, né? Quando nós falamos: Pai nosso que estais no céu, seja feita a vossa vontade, né? Nós estamos nos colocando nessa atitude de filhos, de confiança de que a vontade dele é o melhor que pode acontecer em nossa vida, né? Que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, nos diz Paulo. Deus quer essa prática do amor e da justiça, nossa reconciliação, né? Meus irmãos, depois de falarmos desse reino de Deus, da sua vontade, né, dessa presença
da sua vida e do seu nome, a segunda parte do Pai Nosso, então, trata das nossas necessidades. Pedimos o pão, que é o alimento básico, mas pedimos também o pão da palavra, o pão da Eucaristia. Pedimos o perdão. Olha que realidade importante em nossa vida. E depois nós, após percorrermos essa caminhada das 5 petições, aí sim, irmãos, nós estamos preparados, né, para vencer o mal. Né? O mal se opõe a Deus, é o inimigo da obra da salvação. O mal que a última petição do Pai Nosso apresenta como grande pecado é o risco que nós corremos da apostasia. Quanta gente que se afasta de Deus, né? E do seu projeto. Então nós rezamos pedindo essa comunhão profunda com o Senhor. Né? E enfim concluímos depois com um amém. Tudo que está contido na oração que Deus nos ensinou, nós falamos ou acolhemos que isso aconteça em nossa vida. Né? O Pai Nosso é uma escola de vida, expressa os desejos de Jesus, que são os desejos do Pai e do Espírito Santo. No texto que nós lemos na liturgia, depois Jesus fala como que a oração tem que ser também constante, sem constrangimento. O Pai nos ouve com certeza e nós alimentamos essa confiança na sua bondade e no seu amor. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.